De repente, a palavra do Senhor veio a mim e eu comecei a dizer: as pessoas estão dizendo o que você vê, o que está acontecendo? E nesse painel profético estávamos ao vivo e eu declarei: eu vejo Marco Rubio. E agora, de novo, isso significa que ele vai ser presidente? Isso significa alguma dessas coisas? Bem, acho que precisamos discernir isso. Quando você tem encontros proféticos, você precisa lembrar disso. É revelação, interpretação, aplicação. Tudo o que eu sei é que eu vi ele, mas a mesma coisa aconteceu comigo quando eu estava na Torre Trump em 2015. Eu estava na Torre Trump em 2015. Enquanto eu estava lá, o Espírito do Senhor chamou a atenção para o homem que anunciou que seria presidente em 2015. Foi quando o Senhor falou comigo que realmente haveria um tempo em que os jovens leões se levantariam, ele disse. A América não vai cair, tem mais uma rodada porque os jovens leões estão chegando. E estamos vendo isso acontecer neste período. De fato, quando olhamos para as narrativas profeticamente, você precisa fazer revelação, interpretação e aplicação. Agora, muitas pessoas declararam que J.D. Vance será o próximo presidente. Ele vai conseguir, sabe? Eu só quero dizer isso para todo mundo. Deus é quem precisa da cooperação do seu povo. Ele pode fazer o que quiser, mas escolheu agir através do seu corpo, a igreja, o povo de Deus. 1 João 4,17 diz: assim como ele é, nós também somos neste mundo. Ao analisar a narrativa de Marco Rubio, creio que devemos orar, pois o Senhor pode mudar tudo. Em 2 anos, tudo pode mudar em relação ao que dizemos agora. Mas como está atualmente agora, eu vi essa imagem do Rubio algumas vezes e até compartilhei ontem mesmo. Eu acho que na transmissão de ontem, logo depois da transmissão de ontem, saiu uma nova pesquisa. E é um gráfico do Marco e do J.D. Vance. E o que está acontecendo? Podemos mostrar isso? Acho que é isso. Vamos para o corte 7 e mostrar o gráfico que você está vendo. Aqui estão os números do J.D. Vance nas pesquisas. O provável vencedor da eleição presidencial de 2028. Claro, ainda falta muito tempo, então não dá para afirmar isso com certeza. Mas foi há poucas semanas que todo mundo estava dizendo que o J.D. Vance era o cara, que era ele quem estava crescendo. Mas olha só, você vê aqui, esses são os números do J.D. Vance. E o J.D. Vance caiu 12 pontos e o Marco subiu 14 pontos. Você vê a linha vermelha descendo e a azul subindo. É engraçado que no post está escrito: pelo amor de Deus, por favor, não, o que é hilário. O principal é que isso está acontecendo e há uma tendência. Por quê? Porque o Marco está fazendo um trabalho muito bom com o papel dele nas nações. Agora mesmo ele está fazendo um bom trabalho. Você reconhece isso e as pessoas se sentem seguras ao ouvi-lo ou vê-lo, o que é interessante. Comecei a sentir isso mais cedo durante a oração. Agora, há muitas vozes controversas que tentam dizer que isso é ruim, que isso não vai funcionar. Mas eu estou te dizendo, há algo nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Vamos olhar o Undercut 6, o primeiro link ali, vamos dar uma olhada nisso, vamos ver. Trump perguntou a 25 doadores republicanos se eles preferiam que ele apoiasse J.D. Vance, e podemos colocar isso lado a lado, J.D. Vance ou Marco Rubio, para a indicação de 2028, onde os participantes indicaram esmagadoramente o secretário de Estado Marco Rubio por meio de aplausos, de acordo com a reportagem da NBC News. Em outras palavras, ele perguntou a ele, e pelos aplausos do público, Rubio foi mais ovacionado. Pelos aplausos, pelos gritos. Agora, isso é algo fascinante quando você observa a tendência. Então temos que continuar apoiando isso e tudo mais agora, é muito interessante. Benny Johnson estava falando sobre isso justamente ontem, e tem um trecho aqui. Quero mostrar para vocês onde Trump está falando sobre o trabalho que Marco está fazendo. Isso é muito interessante e quero falar um pouco mais sobre isso. Vamos para esse trecho agora. O que os Estados Unidos receberiam em troca disso e por que os americanos deveriam confiar em Marco Rubio para negociar isso? Marco Rubio está fazendo um ótimo trabalho e será lembrado como o maior secretário de Estado da história. Olhe para o que fizemos como presidência, olhe para o que fizemos como administração. Eles confiam em Marco e o povo americano também confia que ele tem sido bem-sucedido onde quer que esteja. Ele também fala o idioma, o que é sempre bom e sempre útil. Ele é o idioma, mas está lidando com isso. E pode ser uma aquisição amigável, pode não ser uma aquisição amigável.
Não faria diferença porque eles realmente estão no limite, estão reduzidos, como dizem, aos últimos suspiros. Eles não têm energia, eles não têm dinheiro. Eles estão com sérios problemas do ponto de vista humanitário e não queremos ver isso, mas eles foram muito, muito ruins com muita gente. Ok, deixa eu ir até o quadro porque quero falar mais sobre isso. Com isso, podemos entrar nos preços do petróleo, o preço por barril, e isso vem mudando. Não tem seguido as previsões. Então precisamos continuar orando sobre isso porque podem acontecer coisas dramáticas. Mas deixa eu ir até o quadro, quero falar sobre essa narrativa do decapito só por um momento agora. Primeiramente, como ontem, estávamos profetizando e falando que acredito haver uma questão geracional. Milagre. Deus quer trazer à tona para as nações. Agora, quando você olha para todas as notícias, quando vê o que está acontecendo, parece muito que coisas terríveis vão continuar acontecendo. Temos os problemas das empresas de tecnologia, o que isso significa, tecnocratas, tudo isso, que eles basicamente querem guiar as próximas eleições. E eu acho que, seja Vance ou Rubio ou um liberal, qualquer um deles, isso vai ser uma das principais questões. Essa é uma voz orientadora nesse cenário. Eles querem trazer uma orientação para isso e ter uma voz forte. E basicamente observe com quem o pessoal da tecnologia vai ficar, com quem quer que eles fiquem. Eu acredito que essa pessoa vai ter muito impulso a seu favor indo para 2028. Preciso te dizer isso, enquanto vivemos esse milagre geracional, estamos vendo tudo isso, certo? Uma das maiores coisas que vi ao longo dos anos foi essa enorme tempestade sobre a Terra. Você já me ouviu falar disso várias vezes, mas acredito que estamos entrando no vale dessa tempestade, que pode piorar na próxima estação e nos próximos anos. Mas agora eu vejo essa coisa crescendo. Ok, o que isso significa? Significa que pode haver células adormecidas. Agora, fique comigo, pois há esperança nessa história das células adormecidas. Pode ser isso, células adormecidas na tempestade. Essas coisas podem ocorrer, assim como questões econômicas e guerras que já presenciamos. Há todas essas coisas que estamos vendo que estão tentando trazer dificuldades nessa tempestade. A palavra contra a qual estou me posicionando, mas que já vi repetidas vezes. Na verdade, foi o pai da Heather, anos atrás, que profetizou essa palavra. Essa palavra ficou no meu espírito várias vezes para um tempo futuro, e isso significa que 10 cidades, simbolicamente, poderiam ser mais, poderiam ser qualquer número, mas são 10 cidades simbólicas que estariam em chamas. Certo? Agora, quando você olha para esse quadro todo, eu acredito que nós vamos passar por isso, e acredito que, assim como em Atos capítulo 11, Ágabo previu uma fome, mas a igreja respondeu com ajuda, e quando eles responderam com ajuda, não responderam com medo, responderam com fé, e eu acredito que essa é a palavra do Senhor para nós agora, que precisamos responder a isso com fé. Mas o que é decapitos? Bem, pode ser um evento do nível de 11 de setembro, pode ser de fato uma bandeira falsa, ou um cisne negro. Cisne negro é um problema global que afeta muitas pessoas no mundo todo e está fora do nosso controle. A pandemia seria isso, sabe? O 11 de setembro, essas coisas, ou algo ainda maior. Ao ver essa imagem com a palavra decapitalista, 10 cidades, você percebe que é um termo bíblico. Mas eu acredito que esse cenário vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer para você novamente, e preciso realmente enfatizar isso, eu acredito que está vindo um milagre geracional de intervenção em tudo isso. Que quando passarmos por isso, se passarmos por isso com fé, eu acredito que o abalo vai ser imenso. Durante esse tempo, o abalo de fato vai ser algo que a gente não antecipou de verdade. O abalo vai chegar. Mas o Senhor está nos levando por esse tempo e eu acredito que vamos chegar do outro lado disso. Eu vejo a palavra intervenção.
no meio dessa tempestade. Ok, vemos intervenção. Chegamos do outro lado disso enquanto estamos passando por isso. Eu acredito que o Senhor vai abrir um caminho onde parece não haver caminho. E há um tempo em que a terra, a estação, a palavra do Senhor, o chamado de Deus Todo-Poderoso, está sendo, na falta de uma maneira melhor de dizer, estendido. Há uma extensão da estação que o Senhor quer que experimentemos pelo bem dos filhos dos nossos filhos, para que possamos continuar avançando. O Senhor não deseja que ninguém pereça. Ele quer trazer vida em abundância para você e a plenitude do Evangelho de modo grande, novo e vivo, especialmente para esta geração. Então nós nos levantamos e vemos a bondade de Deus na terra dos viventes. Agora, novamente, já falei sobre isso tantas vezes. Mas quando vemos o que está acontecendo no mundo, eu tenho essa palavra na qual me firmei repetidas vezes, toda essa palavra, cerca de 4 anos de instabilidade redentora. Eu acredito que isso nos leva até 2028 e eu acho que 2028 vai ser a prévia do futuro da nossa sociedade. Agora, muitos dizem que não chegaremos a 2028 porque o Senhor voltará antes. A igreja primitiva também pensava assim, e ele pode voltar a qualquer momento, até agora mesmo. Isso é totalmente possível. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus Todo-Poderoso está abrindo um caminho para nós onde parece não haver caminho, e Ele quer nos conduzir por esses 4 anos. Agora estamos aqui em uma instabilidade redentora e entramos nesse tempo de 2028, no qual eu vejo a palavra porta, a porta em 2028. Acredito que Deus continuará elevando quem Ele chama. Se continuarmos nos levantando, seguiremos fazendo o que fomos chamados para realizar. Eu creio que veremos uma vitória, um avanço que vai continuar a se manifestar na terra dos viventes. E nós vamos sobreviver à tempestade, vamos sobreviver a essa estação e haverá um novo dia. Tudo bem? E esse novo dia é um dia de esperança e promessa para os filhos dos seus filhos, porque eu preciso dizer isso para você. Só porque a escuridão está aumentando, só porque essas coisas estão vindo à tona, não significa que a aliança deixa de funcionar, não significa que a bênção para de funcionar. A mão de Deus está muito presente no meio de tudo isso. A mão de Deus está realmente em ação no meio da sua vida, da vida das crianças e de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Você não precisa temer a bagunça, mas sim se levantar com a mensagem e trazer força na adversidade. Deus está chamando isso, Deus está chamando você para se levantar e ver a bondade da vontade dEle. Nesta era presente, Deus está abrindo um caminho para você. Ele está abrindo um caminho bem no meio de tudo isso. Agora, sim, e muitos perguntam se é possível declarar estado de emergência durante o ciclo eleitoral de 2028. Pode sim, isso pode acontecer, mas ali já falamos sobre isso. Em vez de simplesmente declarar que, meu Deus, não está ruim, está pior, vai ficar muito ruim, vai ficar muito ruim. Em vez de nos alinharmos com os profetas de Baal, vamos começar a declarar fé, vamos continuar firmes na fé. Eu não quero ver coisas horríveis acontecendo, não quero ver a maldade prevalecer na terra. E às vezes é fácil simplesmente se alinhar com a maldade, com tudo o que você está ouvindo. E você faz o oposto de ter a paz que excede todo entendimento e começa a dizer, não está ruim, está pior. É isso que está acontecendo. O que precisamos fazer é nos levantar, precisamos continuar firmes, precisamos trazer força e precisamos confrontar a cultura com fé. Por isso Jesus disse, diga a este monte e ele será removido. Sim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar ao monte, ao objeto, ao problema, ao cenário impossível e ordenar que ele se mova. Amém. Ellie. Amém. Não, eu concordo totalmente com isso, especialmente alguém que tem uma unção profética, alguém que é familiarizada com o profético. Se você sentir algo e for negativo, não libere isso, amém? É negativo. Isso não vem de Deus. Isso mesmo, tudo o que rouba, mata ou destrói não vem de Deus. Tudo o que causa medo, dúvida e incredulidade não vem de Deus. Você só libera a vida, você só libera o que é positivo. Isso mesmo, e sim queremos estar cientes do negativo, mas isso não significa que você deve alinhar sua fé com isso. Não é assim que devemos agir, devemos ser sal e luz, devemos trazer a luz. Ou alinhar-se com o que Jesus quer, não com o que o mundo quer, então todas essas guerras e rumores de guerras, você não pode se alinhar com isso. Isso não é Deus, é o anticristo, não é o que ele quer.
É isso mesmo, você acabou de liberar uma palavra e eu quero dizer isso de novo. Vou até anotar, porque você disse isso há pouco. Você usou a expressão lado bom. Sim, um lado bom. Agora, como seria esse lado bom? Bem, vamos dar uma olhada. Ok, isso significa o seguinte: o que o inimigo. Vou dizer dessa forma. O que o inimigo planeja para o mal, Deus pode reverter, assim como a espada de Golias. O que quero dizer com isso? É a espada que Davi usou quando estava fugindo. Ah, isso é interessante. Longe de Saul ou da instituição na época, o mal vai trazer algo para destruir, mas assim como a espada de Golias, Deus traria vida. O que isso significa? Significa que até as armas do inimigo, sim, e vou anotar isso aqui. Poucos falam sobre isso, mas vou escrever bem no meio dessa tempestade. Pai, não estou brincando. Era exatamente essa imagem que eu tinha, de verdade. Isso é incrível. Isso é incrível. Vamos lá. Todos dizem que a inteligência artificial é como o exterminador do futuro e vai dominar tudo, mas há muitos pontos negativos. Sim, isso pode ocorrer com a IA, já que há muitos fatores em guerras e estratégias que podem envolvê-la. Tem muita coisa que pode acontecer com criptomoedas e economia que já está acontecendo. Tem muita coisa que pode acontecer com guerras. Tem muita coisa que pode acontecer com a instabilidade. Ou podemos dizer, por falta de uma palavra melhor, ataques em solo americano. Certo? Há tantas dessas coisas que podem acontecer nesse cenário e estamos analisando tudo isso. Mas qual é o lado positivo? O lado positivo é que aquilo que o inimigo tenta usar para o mal, Deus vai transformar para o bem, ele vai transformar para o bem. Eu me lembro em Butler, Pensilvânia, quando o presidente levou o tiro na orelha e tudo aquilo estava acontecendo. O Senhor usou isso para provocar um rugido na terra. Sim, e esse foi um evento terrível que eu preferia que nunca tivesse acontecido. O mesmo aconteceu com Charlie Kirk quando ele foi abatido. Isso é terrível. Gostaria que nunca tivesse ocorrido. Em nome de Jesus, queria que ele ainda estivesse aqui. Acredito que seria o futuro presidente. Mas nesses cenários, você percebe que um rugido veio logo depois disso. Quando o inimigo faz coisas para o mal, quando a perseguição vem para os justos, quando a dificuldade aparece, Deus, na verdade, usa isso para realizar. Como você chamou isso ali? Lado bom. Um lado bom. Então, vamos dizer isso aqui, vamos chamar assim, vamos dizer eu acredito, ou vamos apenas dizer que é isso que está acontecendo? Vamos chamar assim, vamos dizer, no meio disso, eu acredito que haverá um lado bom. Um lado bom com uma terra, a estação, o chamado e uma extensão do tempo. E estou desenhando essas setas como impulso. Em outras palavras, vamos passar por isso, mas acredito que isso vai levar a um lado bom que ninguém esperava esse resultado. Em outras palavras, todo mundo vai dizer que vai ser difícil, que não está ruim, está pior, e sim, tem muita coisa prestes a acontecer. Quero dizer, acho que estamos a horas, se não dias, de algo catastrófico, tentando trazer destruição, medo e ansiedade para o país. Mas nós vamos superar isso. Acredito que o Senhor tenta trazer um milagre geracional como lado positivo para essa extensão de tempo. Sim, agora, uma das grandes questões sobre 2028, e isso é muito importante, isso é algo sobre o qual orei, e toda vez que oro sobre isso, vejo um cavalo negro. O que é o cavalo negro? É algo que ninguém esperava, e isso não é algo maligno. Não estou tentando dizer que é maldade. Estou dizendo que algo vai surgir dos bastidores ou vai aparecer. Ou um jogador, provavelmente um candidato, um personagem que as pessoas não estavam esperando, poderia ser Rubio neste momento? Talvez, mas sinto que vai surgir um personagem cuja ascensão passou despercebida. Acredito que isso realmente pode acontecer. Um cavalo negro. Vejo essa terminologia e imagem. Agora, na primavera, o presidente está fazendo um chamado à ação para que a nação seja devolvida a Deus. Eu acho isso profundo e poderoso, a nação sendo devolvida a Deus, entregar a América de volta a Deus, isso é profundo, isso é profético, sabe? Tivemos ontem mesmo, e talvez até um dia e meio atrás, que o presidente divulgou a profecia de Kim Clement.
falando sobre ele ser o Trump ou a trombeta para a nação. Deus está abrindo um caminho para você no meio de tudo e estamos vendo isso. Precisamos orar sobre o cenário do cavalo negro vindo da direita ou esquerda. Mas tem algo vindo aí que eu acredito que será um personagem surpresa na narrativa rumo a 2028. Agora, toda essa questão econômica, eu sinto que vai haver quedas fortes no cenário econômico nesse contexto. Mas também acredito que vamos conseguir nos reerguer no futuro. Eu acredito que vamos conseguir nos reerguer, pois Deus está nos chamando para o futuro de tudo isso. Então preciso te dizer, há um senso profético que estou percebendo. Mesmo agora, sabe, ainda vai vir mais. Por falta de termo melhor. Conflito no ar, vai haver conflito no ar, vai haver conflito com água, comida, todas essas coisas. Tive essa visão e quando isso acontece é muito importante. Quando eu era mais jovem e fazia transmissões, até alguns anos atrás, inclusive na última temporada, eu via algo e falava, simplesmente jogava no ar. Isso é o que estou vendo. Era meio legal, porque você colocava as palavras para fora e muitas vezes elas aconteciam. Mas quero dizer o seguinte. Cara, eu vi algo onde uma enorme coluna de fumaça vinha atravessando a água e atingindo esses prédios altos, e eu acreditei que estava vendo atividade vulcânica. As coisas começaram a desmoronar e, em seguida, surgiram guerras e conflitos no México, com ataques militares em vários lugares. E você percebe que a fumaça estava subindo em grandes nuvens e muitas das imagens que apareciam em programas e na mídia começaram a coincidir exatamente com o que eu vi. E eu pensei, bem, isso deve ser guerra. Agora vemos no Havaí e em outros lugares que a atividade vulcânica está ocorrendo. Existe uma palavra na profecia, é uma palavra em latim, e essa palavra em latim é chamada de sensus plenier. Sensus plenier significa um significado mais profundo, mais completo. E deixe-me explicar, às vezes, quando as pessoas veem coisas, e é por isso que precisamos ter muito cuidado quando estamos profetizando ou vendo coisas e declarando. O que estamos vendo é porque só porque você vê algo, nem sempre é a interpretação literal que você está recebendo. Pode ser simbólico, várias coisas podem ocorrer ao mesmo tempo e você precisa lidar com isso. Você pergunta, por que é assim? É porque a informação espiritual é diferente da informação da alma. A informação espiritual é pura, é verdadeira. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é espírito. João 6,63. Jesus disse, minhas palavras são espírito. Então, quando a palavra de Deus surge no seu coração, no seu espírito, cara, você está vendo algo do Espírito Santo e precisa reconhecer que Deus está falando, mas seus 5 sentidos, suas faculdades naturais, sua mente, sua vontade e emoções estão tentando lidar com o que você está vendo. Por isso precisamos ler a Bíblia e renovar a mente até termos mais precisão sobre o reino do Espírito. Mas eu vou te dizer, quando eu vejo visões, eu vejo sonhos, eu tenho coisas que estão surgindo. Existem coisas que vão vir à tona e nós precisamos interpretar essas coisas. Eu acredito que eu estava vendo atividade vulcânica e guerra. Eu vi atividade vulcânica e guerra. Era um significado mais profundo, mais completo, e o que estou vendo agora é, eu vejo essa narrativa de ai não. Mesmo com o céu desabando e dificuldades chegando, muitos afirmarão, estamos em guerra em solo americano, estamos vendo isso. Ou eles vão pregar o potencial de guerra em solo americano a um nível tão alto que podem realmente começar a permitir isso. Com suas palavras, seu acordo, tudo isso, e o Senhor está dizendo que precisamos nos levantar em fé, confrontar isso. Sim, estou vendo essas coisas, sim, estou vendo o potencial de um cenário de descapitalização. E eu sinto que está bem no precipício, como se estivesse bem na nossa porta agora. Mas eu quero te dizer, isso não é a vontade de Deus. Isso não significa que devemos nos alinhar com isso. Significa que precisamos orar contra isso. Precisamos mudar o rumo, mudar a narrativa. Creio em Deus pelo que ali profetizou sobre uma luz no fim do túnel. Para que possamos ver uma extensão de tempo para os filhos dos nossos filhos. Para que possamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele quer isso para você. Ele quer isso para nossos filhos. Ele quer isso para o povo de Deus. E claro, eu tive outra visão. Eu estava em uma transmissão ao vivo há poucos dias e o que eu vi na transmissão ao vivo, eu estava prestes a encerrar a transmissão e antes de encerrar, tive uma visão repentina. Às vezes, surgem microvisões rápidas que somem logo e você pensa, uau, o que foi que acabei de ver? O que passou pelo meu espírito?
Eu vi um rio atravessando os Estados Unidos e tive a sensação de que o rio poderia fluir para trás, mas mesmo assim era como um rio. E eu pensei, existe, é isso? E a sensação que eu tive foi, vai haver algum tipo de contaminação da água? Tem algo vindo contra a água? Isso é simbólico sobre o que está acontecendo? Porque às vezes eu vejo coisas. E então isso pode ser algo muito literal, como um rio literal na América, o Mississippi, sabe? Toda a narrativa em torno do Potomac, sabe? O rio Potomac. Você reconhece todas essas coisas. O que isso pode ser? Mas também pode ser um símbolo de que há problemas acontecendo no nosso sistema de água. Ou pode ser apenas algo puramente simbólico. Que há algo acontecendo na América que vai ser, sem dúvida, uma purificação ou vai ser algo tóxico, que precisamos orar simbolicamente. Então precisamos discernir essas coisas. Você precisa discernir quando Deus está falando com você, mas estou vendo coisas que Deus está falando e eu preciso começar a discernir isso, porque eu me importo muito com os filhos dos nossos filhos e com o futuro desta nação. E o Senhor está falando com você, Ele quer que você abra um caminho no seu destino, ao se alinhar com a palavra dele, ao se alinhar com as promessas dele e continuar a se levantar e brilhar. Então, ali, lado positivo, você teve aquela visão sobre o prédio, fale sobre isso antes da eleição acontecer. Ah, sim, prédio, comente sobre isso e como pode se relacionar com a palavra de esperança. Vejo conexão entre os dois. Tinha mais uma coisa que eu queria te contar. Não sei se você lembra disso, mas na época em que você teve o sonho da fumaça chegando e tudo aquilo, eu tive um sonho muito parecido. Mas tinha a ver com água, tinha a ver com um tsunami vindo da Terra. Isso mesmo. Eu tinha esquecido completamente disso até você falar isso mesmo. Você fez. Você compartilhou isso. Parecia que ia ser catastrófico, parecia que ia ser tão devastador. Eu vi um homem pegar a esposa e os filhos, colocá-los em botes salva-vidas e jogá-los na água, certo? Pessoas estavam em navios olhando para a terra, mas um enorme tsunami vinha da direção terrestre. Da terra para a água. Para a água. E enquanto isso acontecia, parecia que ia ser ruim, ia ser realmente intenso. Mas quando a água chegou, foi como uma lavagem. Simplesmente foi embora. Esse é o sentimento estranho que tenho. Sinto que vamos entrar em um período intenso. Sim, vai realmente chegar a um ápice elevado de conflito, de dificuldade, tudo isso. Sim, e sim, eu acho que muitos dos nossos recursos naturais vão ser impactados. Acredito que haverá mais discussões sobre preservação de terras. Eu acredito que todas essas coisas vão continuar surgindo, mas acredito que vai chegar a um ápice elevado. Um desafio, sim, mas vai chegar um dia em que vamos olhar para trás, para essa época, e reconhecer que Deus salvou a terra. Sim, e é isso que você está dizendo, e esse é o lado positivo disso. Tenha coragem, aproxime-se, não recue e faça o que Deus te chamou para fazer. Essa é uma das grandes coisas que estamos fazendo. Aqui estamos absolutamente dedicados não apenas a trazer o profético agora, jornalismo, tudo isso. Nós somos dedicados à palavra escrita de Deus para trazer ordem e força para você. Então eu quero fazer isso. Quero que você olhe para o Salmo 91. Vamos para o Salmo 91, isso é muito importante. Salmo 91. Quero que você veja isso e podemos dar uma olhada nisso no versículo 1. Quero que você veja isso hoje, Salmo 91. Vamos colocar no quadro, começando pelo versículo 1. Passamos a reconhecer o que a palavra de Deus ensina. Está escrito no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, que são os planos do diabo, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Você não temerá, ouça isso é para você agora. Você não terá medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Isso está falando sobre guerras e rumores de guerras, e o que estamos vendo com conflitos globais e tudo mais, continua dizendo. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. Eu amo isso. Escritura, versículo 7, diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de você. Somente com os teus olhos, somente com os teus olhos, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Em outras palavras, você está protegido, mas vê a maldade ao redor e Deus te protege. Neste momento, alinhe-se com isso.
você está protegido. Você verá isso ao seu redor, mas ficará bem, em nome de Jesus. Versículo 9. Porque você fez do Senhor meu refúgio, o Altíssimo, sua morada. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Versículo 11. Porque ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12. Nas mãos eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Eu simplesmente amo isso, Vou terminar. Versículo 14. Porque ele me amou, eu o livrarei. Eu adoro isso. Eu o colocarei num lugar alto, porque ele conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Eu clamei e você respondeu aquela velha canção e você veio ao meu socorro e eu amo essa música. Quero te alertar, isso não é tão bom assim. Tão bom assim na minha vida, beleza? Mas continua, diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E essa é a parte na qual eu quero que você foque mais agora. Quero que você realmente preste atenção nisso. Versículo 16. Com longos dias de vida para os homens. Estou ficando tão confusa, posso dizer uma coisa? Sim, eu nem vou terminar o verso, mas pode falar. A gente estava falando sobre aquela palavra em que King Clement estava falando sobre a trombeta. Sim, e aí ele estava falando sobre Bill Gates, e tinha uma parte que a gente não tinha certeza. Acredito que se trata da riqueza acumulada pelos ímpios e da transferência de riqueza. Uau, não tinha pensado nisso. As riquezas escondidas dos lugares secretos. Isaías 45, versículo 3. Isso é muito bom ali. Isaías 45, versículos 3 e 4. Nessa parte diz, eu te darei os tesouros das trevas. Sim. E isso representaria isso. Sabe, eu só acho que tem gente demais, né? Mas você tem que reconhecer isso. Embora os tesouros das trevas estejam reservados para os justos, a riqueza dos ímpios, como diz Provérbios, está reservada para os justos. Sim, eu gosto do que você está dizendo. Eu gosto do que você está dizendo. Nós vamos vencer, nós vamos derrotar o inimigo. Vamos lá, nós vamos fazê-lo se ajoelhar. Jesus é o Senhor e todo falso Deus vai cair. O diabo é um mentiroso. O sangue de Jesus é mais forte do que qualquer sangue de animal. Jesus é o Senhor. Você precisa conhecer Jesus. Se você está assistindo isso e não conhece o Senhor, agora é a hora de conhecê-lo por você mesma. Você precisa conhecer Jesus por você mesma. Conheça Jesus. Vamos lá. Jesus é o Senhor. Sim, Senhor. Conheça o seu Criador, conheça o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o único que pode responder à luta. Por dentro, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você sente essas coisas e se sente sem esperança por dentro, você precisa de Jesus. Ele é o único que pode consertar isso. Nenhum antidepressivo, nada neste mundo pode substituir a vida de Jesus na sua vida. Cara, é isso mesmo, todo mundo comenta, pago total. Estou acreditando em um milagre para você. Temos orado muito. A gente tem orado por um milagre para você, temos orado por crescimento para você, temos orado para que a luz de Deus comece a brilhar intensamente na sua vida. Deixa eu terminar o Salmo 91, versículo 16, e essa palavra saltou no meu espírito especificamente hoje, Salmo 91, versículo 16, está escrito, com longura de dias eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação, satisfarei ele. Viver muito tempo não adianta se você está insatisfeito com a vida e seu rumo. Viver muito tempo sem realização é diferente de cumprir o propósito de Deus. Muitos vivem anos, mas não atingem seu verdadeiro objetivo. Eu declaro sobre você que há uma vida longa para você e ela está cheia de satisfação com o chamado de Deus. Sabe, não fomos feitos para vagar sem rumo, não fomos feitos para simplesmente passar por esta vida sem ter propósito no que estamos fazendo. Deus está aqui para ajudar na sua luta interior. Primeiro, muitas vezes começa por dentro, e como está a paz e a alegria e a vida interior, começa a se manifestar por fora, começa a fluir para fora, e é tão forte, rapaz, isso é tão gentil, as pessoas estão comentando que se 300 pessoas semearem $1.000, a dívida desaparece. Bem, obrigado. Até o fim do verão, acreditamos que vamos quitar $300 mil de dívida, referentes a uma linha de crédito usada para organizar parte da situação do prédio. Cremos, Deus, que vamos quitar essa dívida em nome de Jesus.
Depois há uma segunda parte até o final do ano e início do próximo. Mas estamos começando com essa parte para ganhar impulso, para realmente começar a romper. Então, obrigado por isso, vocês são muito gentis. Se alguém quiser agir com fé sobre isso, obrigado, é muito gentil. Mantemos a fé de que seremos totalmente livres das dívidas, continuem declarando. Pago totalmente, tão poderoso hoje, está acontecendo um avanço de pagamento total. No corpo de Cristo, sentimos que estamos preparados para te conduzir a uma vida longa e satisfeita com Deus Todo-Poderoso. Isso significa que, em meio à tempestade, ao que pode estar ocorrendo aqui no país e no mundo, o que está acontecendo com pressão, guerras, rumores de guerra e dificuldades surgindo, como eventos tipo 11 de setembro, o Espírito de Deus diz: não tema a tempestade, não tema o que está por vir, levante-se e atravesse a tempestade. Porque Ele quer te dar uma vida longa e satisfatória, sim. Às vezes a religião diz, não, Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja infeliz, viva se arrastando, quer tudo isso terrível. Você soa muito como o diabo falando assim. Não, Jesus veio te dar vida em abundância, segundo João 10:10. Agora, isso significa que teremos momentos de sofrimento com Ele. Passaremos por processos e enfrentaremos a maldade desta era perversa. Mas há uma tendência. Deve haver um padrão, uma narrativa que continua trazendo a bênção de Deus para a sua vida. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores a ela. Ele não acrescenta dores a ela. Ele quer te levar ao ponto em que o aumento e o favor estão sobre você, e você se levanta e brilha em meio à escuridão. É isso que está acontecendo. Sinto isso muito forte. Aquele lado positivo, toda essa narrativa sobre uma vida longa e satisfeita, satisfação na vida. O Salmo 91:16 diz isso, e nós reconhecemos que é isso que Deus tem para nós. Continue. Sinto isso muito forte quando você fala, como se as pessoas tivessem um limite mental e pensassem: ah, só vou viver até tal idade. Isso não é Deus, isso não é Jesus. Para você simplesmente pensar mentalmente, ok, provavelmente vou fazer X igual a Z e então vou terminar aqui e essa será a minha vida. Não, esse não é o plano. Qual é aquela passagem em que Jesus diz algo como: você nem sabe o que vai acontecer amanhã? Acho que é Mateus 6. É, isso mesmo, é tipo Mateus 6, mas eu sinto isso tão fortemente e acredito nisso com tanta convicção que não seja tão determinada, nem planeje tudo, ou coloque sua vida em um calendário. Não pense que tudo será preto no branco, então eu vou embora. Esse não é o plano que Deus tem para você, não é? Isso não vem de Deus. Você tem que se alinhar com Jesus, com o que Jesus tem para você. Eu simplesmente acredito nisso com tanta força. Não se coloque em uma situação sem saída. Não. Me ajuda, Senhor. Obrigada, Jesus. Exatamente isso. Sua vida não acabou. Amém. Não acabou. Você está assistindo isso e tem se sentido tão desanimada recentemente, e isso é uma mentira do diabo, é uma mentira do inimigo, e você precisa desprezar isso. Sim, é hora de sonhar de novo. Verdade. O inimigo geralmente fala com você quando está cansada. Eu gostei desse comentário. Ali diz, sabe, não deixe o inimigo bloquear seus sonhos ou suas bênçãos. Isso é poderoso, é mesmo. Deixa eu ler algo aqui em Mateus 6, bem rapidamente, diz assim, Mateus, capítulo 6, você mencionou isso, e é interessante, sabe, Mateus, capítulo 6, versículo 24, e isso é muito importante. Então, por favor, preste muita atenção ao que estou dizendo. Mateus, capítulo 6, versículo 24, você sabe? A maioria das coisas que estão cheias de conflito ou dor, todos os caminhos levam de volta a algo muito surpreendente, muito surpreendente. Isso é realmente impressionante. Está escrito no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém, isso mesmo. Pois ou ele odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. E então começa a explicar isso de forma mais detalhada. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Preciso explicar isso. Muitos acham que significa não poder servir a Deus e ter dinheiro, mas não é esse o sentido. Mamon é a sua própria capacidade através do seu próprio, por falta de uma frase melhor, ponto de vista humanista. Onde você simplesmente coloca toda a sua confiança nas suas próprias habilidades para se sustentar com o seu próprio ganho monetário sem envolver Deus.
Em outras palavras, você trabalha por dinheiro, você corre atrás e só tenta conseguir dinheiro. É tudo sobre você mesmo se sustentando. Admiro uma boa ética de trabalho e gosto de ver pessoas levando isso adiante e construindo um futuro. Se não trabalha, não come. Quem não provê para a família é pior que um descrente, como diz Provérbios. Mas não é sobre isso, é sobre você. Substituir Deus pelo próprio trabalho das suas mãos, pela sua própria provisão, autoprovisão, e Mamon é um espírito demoníaco. Isso é o amor ao dinheiro, é o amor ao dinheiro acima do amor a Deus. Então você precisa desprezar o amor ao dinheiro e amar a Deus, e a maneira de quebrar isso é amando a Deus com o seu dinheiro. Não há nada de errado em ser rico, desde que as coisas que você possui não te possuam. Você começa a ter para poder servir ao reino. Eu oro para que haja cada vez mais cristãos multimilionários. Eu oro para que haja cada vez mais crentes bilionários. Assim não serão os ímpios que comandarão o mundo com bilhões de dólares, mas os justos que o governarão com grande riqueza. Mas Mamon, o medo que esta vida traz é o medo do fim e o medo da perda, o medo de que você nunca terá o suficiente, o medo de, não, eu não vou conseguir, o que eu vou fazer, como eu vou resolver isso? Já ao contrário, são os que começam a semear, se posicionar e dizer, sabe de uma coisa? Eu confio em Deus e na economia dele sobre minha vida. Veja, está escrito assim, versículo 25, Jesus continua. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo, o que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Ele está definindo o oposto de Mamon. Mamon diz, eu me preocupo com o que vou fazer, eu me preocupo com o que vou vestir, o que vou usar, o que vou comer. Como vou sustentar a mim e a minha família? Esse é o Mamon, versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Qual de vocês, por se preocupar ou abraçar Mamon, pode acrescentar um côvado à sua altura? Versículo 28. Então, por que vocês se preocupam com roupas? Observem os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. E ainda assim, está escrito, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, dessas coisas simples que Deus criou. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Isso é forte, isso é forte. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Versículo 32. Agora ouça isso, pois os gentios buscam todas essas coisas, você poderia dizer os incrédulos, pois o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas no versículo 33, Jesus começa a mostrar o que é o oposto de Mamon. Você está pronto? Aqui está, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois ele cuidará de si mesmo. Cada dia tem seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? As que encontramos no contexto que os gentios procuram e os incrédulos buscam. Através de Mamon, tentam ir atrás de Deus, mas ele está dizendo para você, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, não vá atrás de Mamon e dizer, tá bom, o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Sou totalmente a favor de se preparar, estar pronto e armazenar comida quando necessário. Acho sábio fazer isso. Mas se você faz isso com um espírito de autopreservação e Mamon, você está absolutamente tirando Deus da equação. E você está dizendo, eu preciso cuidar de nós quatro e de mais ninguém. E, sabe, eu sou um bom cristão, então quando meus vizinhos tiverem necessidades, eu vou afastá-los. Esse tipo de coisa. E não é isso que Deus está dizendo, Ele está dizendo, precisamos colocar nossa fé e nossa confiança. Busque primeiro o reino. O que é o reino de Deus? É justiça, é paz, é alegria, e o reino de Deus não é comida e bebida, é o que está dentro de você. O reino de Deus está dentro dos homens, justiça, paz e alegria. Quando você tem isso em você, agora, você está buscando primeiro esse reino de Deus, o reino de Deus em você. E então diz, então você começará a atrair todas as coisas que os gentios buscam. Em outras palavras, quando você coloca suas prioridades em ordem, você está entrando na economia de Deus. Você é um doador, você é um semeador.
Você é alguém que diz, eu não vou deixar este mundo me intimidar, eu vou dar, eu vou semear, eu vou me firmar na economia de Deus. Você começa a inverter esse desejo carnal de autopreservação. Você rejeita a mentira humanista que esta cultura projetou sobre o povo de Deus, sobre a sociedade, e você começa a mudar a narrativa e diz, estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então todas essas coisas que os gentios buscam através de Mamon, e não pela bênção, serão acrescentadas a mim, e esse é o modo de Deus fazer as coisas. Lembre-se, Deus providenciou o maná no deserto. Desculpe, maná, não Mamon. Palavras parecidas, né? Mamon, não Mamon no deserto. Deus trará Mamon para você no deserto. Um monte de gananciosos no deserto. Ah, não é isso. Uma brincadeira de palavras. Onde está? Tem um trecho para as pessoas que eu quero dizer para vocês, porém. Eu posso imaginar todas as pessoas que amam o nosso ministério, estou brincando, que elas ficariam tipo, ele disse isso. Deus vai te dar mamon no deserto. Não, tem muitos ministérios e pessoas de mamon, mas não é disso que falo. Deus quer te trazer maná no deserto, pão fresco, o seu pão de cada dia, aqueles flocos sobrenaturais do céu, certo? Deus quer trazer isso, Ele te dá o maná. Ao contrário de Mamon, Mamon é a autopreservação, o amor ao dinheiro, aquele espírito de ganância. Isso realmente fez parte da queda de Lúcifer, aliás, a queda de Lúcifer. Lúcifer é o autor de Mamon, foi ele quem trouxe isso. Mas o maná vem do céu, pão fresco diário enviado por Deus. Ele quer prover para você de forma sobrenatural, mesmo na tempestade. Isso faz parte da justiça, paz e alegria. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino e sua justiça, e tudo será acrescentado. Deus não é contra as coisas, só é preciso ter prioridades corretas, certo? E a maneira como eu verifico minhas prioridades é sendo um doador radical, Sim, muitas pessoas já vieram até mim e disseram, José, você é ousado ao falar de recursos e tudo isso. Sim, você pode ser ousado ao estar limpo diante de Deus, quando realmente é um doador. Quero dizer, você faz isso de verdade. Levamos isso muito a sério. Aqui é assim, quando o Senhor manda semear, semeamos. Quando manda dar, dou, não importa como pareça. No natural, às vezes eu dei coisas que eu absolutamente não deveria ter dado. No natural, mas o Senhor diz, posso ficar com isso? E eu digo, sim, Senhor, tudo o que eu tenho é teu. E não importa o que seja, qual objeto eu possua, qual item eu tenha, qual quantidade de recursos eu possa ter em minhas mãos. Se o Senhor me pedir, eu digo a Ele, estou à tua disposição, e então nós fazemos, e Deus está dizendo isso para você. Então eu incentivo as pessoas que estão perguntando sobre o meu chapéu hoje. Sim, você pode conseguir isso em Joseph Zecon. Eu acredito, certo, pessoal? Sim, esse chapéu não está na loja. Sim, você pode encontrar isso na loja Joseph Zecon. Temos chapéus, camisetas e outros itens. Eu raramente promovo nossos produtos, deveria fazer isso mais. Nós temos todos os tipos de produtos e ensinamentos, tudo isso que você pode acessar em Joseph Zecon. Temos muitas coisas lá e obrigado por perguntar. Às vezes é engraçado, eu realmente faço isso. Alguns dos produtos são um pouco pequenos, então se você for comprar alguma coisa, só certifique-se de pegar um tamanho maior. É isso mesmo, só jogando essa informação aí. Beleza, esperto. Apenas nos tamanhos femininos. Ah, entendi, só nos femininos. Obrigado, obrigado. Então reconhecemos isso. Deus está realmente te chamando. Eu só quero dizer o seguinte, bem, já tem gente começando a doar hoje. Obrigado, pessoal. Alguém acabou de doar e disse acreditar que essa semente vai multiplicar neste ministério. Muito obrigado. É o seguinte que eu quero dizer sobre isso. Sabe, Deus não está pedindo para você dar o que você não tem. É quando você olha para o que tem nas mãos e pergunta, o que eu posso fazer? Se você se sentiu encorajado e quer apoiar este ministério, nós estamos crendo em Deus pela fé que vamos resolver essa linha de crédito de $300 mil, essa dívida que temos trabalhado para quitar. Quero fazer isso até o final do verão, se possível. Trabalhamos com empenho, pois isso nos permitirá avançar. É só questão de tempo. Acredito que, se estiver conosco, resolveremos isso juntos. Se quiser contribuir hoje, agradeço. Se você quiser se tornar um parceiro no ministério, o que eu realmente pediria para você considerar fazer? Se possível, acesse Joseph Zecon, torne-se parceiro e ligaremos para você regularmente. Retornamos as ligações e apoiamos nossos parceiros, construindo uma família e comunidade.
nós oramos por você o tempo todo, oramos por você o tempo todo mesmo, seja você um parceiro ou não, nós oramos por você. Mas se você for um parceiro, conseguimos nos comunicar com você, conseguimos nos conectar com você e estamos ao seu lado. Então, por favor, considere se tornar um parceiro hoje e obrigado a todos vocês que já são parceiros. E, novamente, se você sentir o desejo ou o chamado para semear, somos muito gratos a você. Queremos conquistar mais espaço e construir coisas. Acredito que há transferência de terras e creio nisso pela fé, mesmo sem muitos meios naturais. Agora, creio em Deus que vai acontecer, não só pelo Centro Mundial de Transmissão, mas também por um local para ministrar líderes. Sim, um local quase como um retiro, onde eu possa levar pessoas e ministrar para líderes, porque tantas pessoas não têm com quem conversar nesses espaços ou alguém para apoiar. Acredito que Deus nos chamou, como parte do profético, para ministrar em muitos líderes em grande escala. Obrigado. Muitos estão semeando e ofertando hoje. Eu já vi isso várias vezes quando o Senhor simplesmente te unge. Em certo momento você surge e fala o necessário. E isso muda as pessoas drasticamente. Isso as ajuda tanto que o ministério delas decola. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. E como o Senhor realmente ajudou foi te dando sabedoria, te dando clareza, para falar vida aos líderes. E eles realmente conseguem decolar e cumprir o chamado de Deus. Porque há muitos líderes que ficam muito desanimados porque apanham muito. Só pelo normal. Só pela vida mesmo. E é porque eles estão fazendo o que Deus pediu para eles fazerem e chegam a um ponto em que quase ficam cansados e exaustos. E eu já vi isso tantas vezes. Quando você aparece e transmite a vida de Deus pela palavra do Senhor e eles decolam. Devemos conversar com líderes, ajudar as pessoas e nos unir no corpo de Cristo. Isso é verdade. Porque o inimigo é tão perverso e enganador, tentando causar opressão, te distrair e impedir que você se alinhe com as pessoas ou permaneça firme. Nossa, muita gente não vai à igreja, mas você precisa ir. E eu estou falando com... Ah, você disse, isso é bom. Sim, Uau. Isso é bom. Ok, bem. É importante que entremos na comunhão dos crentes, que entremos na comunhão dos santos, e deixe-me falar sobre isso por um momento. Deus está tentando trazer um avanço para você, sabe? Eu estou sentindo algo em relação aos líderes empresariais agora, sabe? Temos líderes empresariais que às vezes semeiam de suas empresas diretamente para o ministério, tudo isso. Mas eu declaro aumento e bênção sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, seja você parte de uma empresa ou esteja trabalhando com uma. Ou se você está apenas tentando encontrar o caminho para onde deve ir, eu libero um avanço sobre seus negócios agora, sobre o seu negócio. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, louvado seja Deus. As pessoas estão perguntando, eu sou um parceiro, e a equipe faz realmente, é uma afirmação, e a equipe realmente liga para você uma vez por mês e tudo mais. Bem, o que realmente fazemos é ligar com a maior regularidade possível, e é isso que fazemos, porque estamos crescendo. E por isso estamos tentando adicionar o maior número possível de pessoas à equipe de ligações para realmente, sinceramente, orar por você. E nós não contratamos qualquer pessoa, queremos ter pessoas que possam realmente ministrar a você e estamos trabalhando nisso. Eu tenho esse sentimento dentro de mim sobre propriedades para as pessoas. Creio que Deus nos dará muita terra para entrarmos na plenitude do que Ele nos oferece e começarmos a ministrar às pessoas. Eu quero ter um ou mais postos avançados ou lugares de retiro para trazer pessoas para ministrar e, claro, transmitir, fazer entrevistas, todas essas coisas. E eu quero realmente me dedicar a isso, porque acredito que é um tempo de equipar o corpo mais do que nunca. Então, muito obrigado por estar conosco, obrigado por estar conosco no que estamos crendo em Deus para esta temporada, e eu te encorajo a se tornar um parceiro. Você sabe, nós temos livros, Joseph Zecon, que você pode acessar, punindo as trevas que você pode conseguir. Este livro, Quebrando a Economia do Inferno, aprofunda o que falei há pouco. Faz tempo que não o promovo, mas seria ótimo para você. Quebrando a Economia do Inferno é um livro que você pode conseguir em josephz.com agora mesmo, Quebrando a Economia do Inferno. É um livro sobre o choque de sistemas e a forma bíblica de Deus para você se elevar acima disso. É um livro profético sobre a economia dos últimos tempos e a economia de Deus, Quebrando a Economia do Inferno. Você precisa adquirir isso hoje em josephs.com. Claro, você está vendo essa promoção aqui. Para Punindo as Trevas, você pode conseguir esse livro. Temos muitos livros em josephs.com.
Mas vou te dizer, se você é um líder empresarial, se você é uma pessoa procurando como se libertar de qualquer tipo de contenção, quebrando a economia do inferno, é uma palavra de Deus, baseada nas Escrituras, para te conduzir nesse caminho. Você verá coisas poderosas ali, é muito forte. Obrigado, Jesus. Pessoas declaram que estão vendendo sua casa e ordenando a venda. Eu concordo. Obrigado, Jesus. Concordo com as transições e com o que Deus faz. Só agradeço a todos por estarem conosco. Estamos com você, sabe? Entendemos que algumas pessoas não podem fazer nada e nós amamos vocês. Estamos com você, obrigado. As pessoas estão comentando. Eu cheguei ao livro Desmistificando o Profético, eu tenho um livro chamado Desmistificando o Profético e nós realmente tratamos desse assunto. Levou muito tempo para escrever esse livro, com muita informação. As pessoas comentam sobre servos do fogo, o que é ótimo. Glória a Deus, você pode adquirir todos esses livros. Continuarei escrevendo e dedicando tempo e oração a eles, com muito esforço para trazer até você. Assim você pode realmente se beneficiar dos estudos que eu faço, das coisas reveladoras que estou recebendo e simplesmente caminhar por isso. Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo, pessoal, falando de Ed Rush. Eu adoro Ed Rush Tio Lance. Muito bom, glória a Deus. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Vamos continuar. Jesus é o Senhor. Obrigado por se unir a Joseph Zecon, obrigado por apoiar o ministério. Eu só quero dizer isso para você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Sim, o melhor que existe. Não tenha medo do que pode acontecer a seguir com todos esses cenários possíveis. Sabe, há pessoas dos dois lados dos partidos que têm mistura. Há problemas acontecendo, mas Deus está abrindo um caminho para você. No meio de tudo isso, continue observando, continue discernindo. Jesus vai voltar em breve e nós estaremos aqui com você durante tudo isso. Muito obrigado. Por favor, ore por nós, fique ao nosso lado enquanto resolvemos e encerramos esse cenário financeiro. Estamos apenas lidando com isso. Somos abençoados, estamos lidando com isso. É ótimo, mas só toma tempo. É algo que queremos resolver mais rápido. E com a sua ajuda, acho que podemos. Obrigado por se juntar a nós, obrigado por contribuir. Joseph Z, Jesus é o Senhor, nós amamos você, nós te abençoamos e nos vemos de novo amanhã. Não vá embora, assista. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser contida e mantida afastada, mas sim ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. As pessoas muitas vezes não percebem que quando Deus te chama para crer com base em resultados, Ele te chama para vencer. E quanto aos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você, seus crentes, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje. As orações dos justos que se levantaram em 2020, as orações dos justos na América, a maneira como clamamos a Deus. Ouvi o Espírito do Senhor dizer, eu vou terminar o que comecei. E quando passarmos por essas coisas, há mais uma rodada que Ele está trazendo. E vai ser avivamento, vai ser despertar, vai ser tudo isso. Eu realmente acredito que estamos entrando no limiar de um grande despertar. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso me pertence. Eu alcanço isso no momento em que digo, sim, Jesus, para você. Assim como você é salvo, você também é curado. Ele pagou por tudo. Quando você faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a sua aliança, e faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você. E nada vai te parar.
Nada, pois estou levantando um grupo de intercessores como uma classe de guerreiros equipados. Eu vejo mantos de intercessão sendo colocados, pessoas que vão se levantar e começar a guerrear em suas casas, em suas salas de estar e começar a se posicionar contra principados e potestades. Eu vejo eles fazendo isso. O Senhor vai começar a te designar para orar, interceder, quebrar jugos sobre líderes, quebrar esses jugos sobre aqueles ao seu redor, para ser alguém que combate fofocas. Eu declaro avanço, eu declaro avanço, eu declaro avanço nos seus corações, eu declaro avanço nas suas mentes, eu declaro avanço na sua casa, eu declaro avanço nos seus corpos. Eu declaro avanço nos seus relacionamentos, agora mesmo, pelo sangue de Jesus, porque é a sua aliança, certo? E qualquer outra coisa é ilegal. Obrigada. Senhor, Agora mesmo, em nome poderoso de Jesus. mesmo em um dia ruim, você está ungido para ser o melhor. Deus te chamou de homem ou mulher com revelação divina. O Todo-Poderoso não está à mercê de uma cultura enlouquecida. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Jesus é o Senhor. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, obrigado, seja você parceiro desde o início, dos primeiros dias, ou se você se tornou parte da nossa família de parceiros recentemente. Quero agradecer a você, pois foi graças ao seu trabalho conosco que realizamos tantas coisas que não teríamos conseguido sem sua ajuda. Somos muito gratos. E do fundo dos nossos corações queremos dizer obrigado a você e oramos por você todos os dias. Estamos ao seu lado. Cremos que Deus fará coisas magníficas por meio desta família de parceiros nos próximos dias. Tem uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Se quiser fazer parte da nossa família de parceiros ou ainda estiver em dúvida, fale conosco. Eu te encorajo a fazer isso hoje acessando josephz.com ou você pode enviar a palavra-chave doar para... Sua parceria nos faz avançar com o Evangelho e cumprir a missão que Deus nos deu para levantar 1 milhão para impactar 1 bilhão de vidas, 1 milhão de reformadores para alcançar 1 bilhão. Sabemos que podemos conseguir com sua ajuda. Acredito que com sua ajuda podemos impactar o mundo e estamos ansiosos para isso com mais capacidade do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephz.com hoje.